Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula de fitotecnia. Hoje nós falaremos sobre os fatores climáticos que afetam a cultura do milho. Pessoal, teve uma galera que já mandou mensagem para mim que eu ainda não tive tempo de responder, de tirar a dúvida lá pelo WhatsApp, tá? Mas fique tranquilo que eu vou responder lá. Se não me engano era a Milena, a Gabriela e a Lavínia, eu acho que foram as três que mandaram para mim lá, mas vocês viram que eu estava até agora, há pouco tempo aí, eu estava atualizando os dados de quem mandou os resumos, né? Atualizei o cronograma, mandei para vocês lá, e agora tô gravando aqui, ó. Opa, sexta-feira, 7 horas da noite, gravando uma aula, que beleza aí, ó. E aí vocês assistem na hora que vocês quiserem, né? Eu tô gravando agora para ver se no final de semana fica livre. Vou ver se eu consigo gravar ainda 2 aulas hoje, ver se eu consigo gravar essa de fatores climáticos e a de adubação. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Vamos ver. Essa aula aqui eu acho que não vai ser muito demorada não, a de nutrição talvez demore um pouquinho mais. Mas também não vou entrar em muitos detalhes porque já tiveram aula de fertilidades, né? Então, de fertilidade dos solos, então também eu não vou ficar muito entrando em detalhes lá não. Mas vamos entrar nesse tema aqui primeiro e depois a gente pensa no outro, beleza? Então, meninas, vocês fiquem tranquilos que eu vou responder lá no WhatsApp a dúvida de vocês. Eu peço desculpa pela minha demora, né? Mas é tanta coisa para fazer, tanto documento, tanta reunião, tanta papelada que fazer, tanto resumo para ler que fica complicado. Mas eu dou conta, Então, vamos lá. Fatores climáticos. Beleza, pessoal? Então, vamos para mais uma aula. Cadê? Ali, ó. Foi ou não? Foi, agora foi. Pessoal, então vamos lá. Com relação ao clima, como nós começamos lá na primeira aula, a gente falou que é a planta originária de um clima tropical, não é lá da América Central, lá do México. Lá chove muito e é muito quente, né? Não sei se está tão quente quanto que Uberaba, porque aqui em Uberaba vou te falar, viu? Hoje de manhã à tarde, você viu o calor que fez? Nossa, estava dando 40 graus na sombra, né? Tá quente demais hoje, esse que é o ruim, ó. Quando você começa a esquentar, parece os pernilongos. Não sei se vocês estão vendo aí, ó, os pernilongos passa aqui, ó. Pernilonga, né? Porque é a fêmea que chupa o nosso sangue, né? Aí tá aí, ó, voando aqui, daqui a pouco você carregado aqui. Você grava durante a tarde, é aquele sol que te derrete, né? Aí você soa igual um porco, suando, transpirando. Se grava à noite, aí vem as pernilongas chupar o seu sangue aí, né? Mas enfim, né? Tem que escolher qual que é o menos pior. Mas então eu optei para as pernilongas, né? Então, voltando à aula aqui, por ser uma planta originária de clima tropical, ela desenvolve bem em locais que tem alta temperatura e elevada umidade, né? E o milho é tão peculiar que ele é plantado, olha ali, ó, 58 graus latitude norte, né? Então, lá no sul do Canadá, até 40 graus latitude sul no norte da Argentina. Então você vê que o espectro, né, da latitude onde ele é plantado aí no mundo inteiro, né? Então é muito amplo, né? Você vê que é uma planta que tem uma adaptabilidade a diversos climas, né? Isso é muito interessante. Apesar de sabermos que o elemento climático mais determinante para essa cultura, né, é a temperatura. Mas mesmo assim existem alguns materiais que vão bem, né, em latitudes em maiores latitudes, né? E tem aspectos que a gente vai comentar daqui a pouco com relação a quanto mais ao norte, ao sul, acima de 33 graus, né, seja latitude norte ou sul, começa a ter um decréscimo na produtividade. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso daí, tá? Então, como a gente percebe, geralmente em latitudes maiores, né, ou seja, quanto um pouco mais afastado, né, do Equador, mas também não tão afastado assim, né, porque teria esse limite teórico de 33 graus, obtém-se grandes produtividades. Então, olha como contraste aqui, ó. Áreas tropicais, a média de produção é em torno de 2.500 kg por hectare, né? Enquanto que em áreas temperadas, a média gira em torno de 5.000, então é quase o dobro, né? É o dobro, na verdade, se parar para analisar, né? E aí você poderia perguntar, mas por que isso acontece, né? Por quê? E você já sabe, de certa forma, a resposta, né? Qual que é a grande diferença entre clima tropical e temperado?
É lógico que tem vários fatores, mas principalmente a temperatura, né? Você pode ver que a temperatura diminui, a temperatura é alterada, a incidência de radiação luminosa é alterada também, né? Então, em climas temperados, né, a gente pode dizer que basicamente o que determina essa diferença aí de quase o dobro em produtividade, quando a gente compara, por exemplo, no Brasil, por exemplo, né, quando comparado lá nos Estados Unidos, né, com as regiões a tropical e a temperada, basicamente é a temperatura, porque nós temos aqui no Brasil, né, dias com calor muito intenso e à noite também o calor elevado. Ao passo que em climas mais temperados, as temperaturas são elevadas durante o dia e são mais amenas durante a noite, né? Então é bem interessante essas comparações que temos aí. Daqui a pouco a gente comenta mais a respeito disso daí, ok, pessoal? Então vamos lá, com relação à temperatura então, né? A temperatura ótima do milho, então, ela gira em torno de 25 a 30 graus centígrados. Seria o ótimo, tá? Mas é óbvio que tem um mínimo diurno de 19, né? E o mínimo noturno de 13. A temperatura basal do milho é 10 e a temperatura mínima para germinação é algo em torno de 10, tá? Então, a observação aqui, ó, fator que pode limitar o plantio do milho. Então, vamos lá. Basicamente, com relação à germinação, que está falando aí da semeadura, do plantio, né? Podemos dizer que são dois fatores climáticos que são determinantes na hora da germinação / emergência. Que o primeiro, que está no slide em voga aí, é a temperatura. O segundo é a disponibilidade hídrica. Nós vamos falar daqui a pouco também, com relação à água. Então, vamos começar com a temperatura. Galera, existem estudos falando que a temperatura ideal para germinação do solo aí é algo em torno superior, na verdade, a 15 graus, né? Esse seria o ideal. Aqui está escrito a mínima para germinação é 10, mas se parar para 10 é quando a planta está no bico do urubu. Essa temperatura basal aqui é o bico do urubu. Por que é o bico do urubu? A temperatura é tão importante no milho que existe uma estatística chamada graus-dia, que daqui a pouco a gente fala sobre ela, né? Que ela é utilizada para mensurar o ciclo do milho. Então, a energia térmica do ambiente, ou seja, o calor, ele é fundamental para o desenvolvimento do milho, né? No que diz respeito à ativação enzimática e nos processos biológicos de crescimento e desenvolvimento, diferenciação celular da planta como um todo. Então, o 10 graus que está escrito aí é para a planta estar estagnada. É como se tivesse o zero absoluto da planta, né? Ela fica estagnada. Ela não vai para frente nem vai para trás, né? Se você diminuir mais do que isso, ela morre, né? Então, é interessante, né, que você tem um mínimo, que é a temperatura basal para ela, que é o metabolismo dela fica praticamente estagnado. E o que for abaixo disso daí, a planta morre, né? Então, por exemplo, ali, a mínima para germinação é 10, mas o recomendado na prática mesmo é de 15 para cima. Porque se for abaixo de 15, você já vê uma redução na qualidade do seu stand. Aquele stand inicial de plantas estimado para 60 mil plantas por hectare, por exemplo, pode ser afetado drasticamente devido às baixas temperaturas que vão influenciar no processo de germinação e de emergência da planta, tá, pessoal? Com relação a... Vocês lembram lá que a gente comentou de a comparação entre tropical e clima temperado? Olha aqui, ó, o ideal durante o dia é em torno de 25 a 30, mas você vê aqui, ó, a temperatura noturna ela tem que ser mais baixa. Lembra lá da fisiologia vegetal, galera? O que acontecia lá na fisiologia vegetal? Lembra lá na fisiologia vegetal? A planta tem os processos biológicos dela, né? A fotossíntese que ela realiza, né? A presença do sol, da água e tudo mais, que já viram lá na fisiologia vegetal, né? Mas ela também tinha outros processos de fotorrespiração, vocês lembram? Fotorrespiração. Qual era outro processo que tinha? De respiração celular também, não é? Então, olha o que acontece. Em climas quando são tropicais, são muito quentes, né? A planta, ela respira muito à noite. Então, todo aquele processo que ela teve de fotossíntese, de fixação do dióxido de carbono, né, e para transformá-lo numa molécula de glicose, para ser armazenada na planta, né, na forma de amido, por exemplo,
ou translocada da forma de sacarose, seja lá qual for a destinação dessa glicose, não sei qual que vai ser, durante a noite, em climas tropicais, pela temperatura noturna ser muito elevada, o processo biológico de respiração celular ele se torna elevado também. Então, o que vai acontecer? Aquela glicose vai ser degradada, né, no processo de respiração celular. Então, toda aquela energia que poderia ser convertida, no caso do milho, né, na formação de grãos, né, de sementes, de produtividade, ela não vai ser destinada para esse fim, porque ela vai ser consumida na respiração celular durante a noite. Isso acontece em climas tropicais. Já em climas temperados, como a temperatura noturna é mais amena, né, então esse processo de respiração celular ele fica menos intenso. Ele reduz, né? E reduz a tal ponto que vocês viram que a produtividade é quase o dobro de diferença, né? Devido a esse fator como chama? Da respiração celular ser muito intensa durante a noite, né? Então você vê que um conhecimento de fisiologia vegetal está sendo influenciado aí. Sem mencionar também da fotorrespiração. Você lembra que a ação da rubisco ela tinha hora ação de carboxilase, né? E a hora de oxigenase, de oxidação, né? E de oxidar, de quebra da molécula, e hora de síntese da molécula. Que seria a quebra seria a fotorrespiração, né? E aí a carboxilação seria a fixação do dióxido de carbono da atmosfera, né? Então, quando a temperatura está muito elevada também, o processo de fotorrespiração ele se torna mais intenso. Então, a fotossíntese líquida ela é reduzida. Então, aquele dióxido de carbono que poderia ser convertido como algum esqueleto carbônico para a planta, seja através do próprio carboidrato, ou seja num lipídio, seja numa proteína ou qualquer outra estrutura, DNA, RNA, ele não vai ser utilizado para esse fim. Por quê? Porque a ação ambígua da rubisco será maximizada no que diz respeito à oxidação, que seria a degradação daquela molécula que foi inicialmente fixada, né? Então, todos esses fatores aí interferem no que diz respeito à fixação desse dióxido de carbono e está relacionado diretamente com a temperatura. Ok, pessoal? Espero que tenha sido claro nesse tópico aí de temperatura. Aí, o que acontece? A gente percebe que temperaturas inferiores a 18, 19 graus tem uma redução no metabolismo e crescimento da planta. Vocês lembram que a gente falou lá, ó, o que seria o ideal aqui? Olha o ideal, ó, 25 a 30, né? A mínima noturna 19. E aqui está falando que há uma redução no metabolismo, em crescimento, se está a menor que 19 graus, né? Então a gente percebe que tem que tomar muito cuidado com essas temperaturas, que são temperaturas que podem acontecer tanto durante o dia quanto durante a noite, tá bom, pessoal? E a germinação que a gente comentou aqui, né, inferior a 10 graus centígrados, igual está aqui, é porque já está praticamente, como diz no velho ditado, bico do urubu, né, porque já virou carniça, porque está a menos que 10 graus aqui, pessoal, se ficar por um período de alguns dias, né, com certeza vai ter que fazer o replantio desse milho seu aqui, tá? Então, porque os estudos práticos demonstram que abaixo de 15 graus já começa a comprometer. Abaixo de 10 graus é a morte, né? Não afeta a germinação, praticamente você não germina nada. Então tem grande diferença, né, do que a gente comentou. O que é prático e o que é teórico. Aqui, entendeu? Afeta aqui que eu estou falando é praticamente perdeu a lavoura, entendeu? 10 graus. Aí, principalmente se tiver a grande umidade no solo. E aí que é pior ainda, por quê? Que além de afetar a qualidade fisiológica da semente, ainda permite o surgimento de alguns fungos de solo que piorarão muito mais, né, a situação da sua lavoura, né? Então aqui está comentando o que a gente comentou, né? Já frisando o que nós já comentamos anteriormente, que é preferencialmente dias quentes e
noites frias, né? Por causa daqui, durante o calor, por ser uma planta C4, nós vamos lá na característica da planta do milho, não é? Não é uma planta C4? Então o ponto de saturação luminosa e térmico dele é mais elevado que a planta C3, por exemplo. Então você pode ir lá que a planta vai responder, né? Mas, né, se exceder aquele limite também, passa a ser prejudicial, porque há uma elevação na taxa de fotorrespiração, devido à ação da rubisco, e uma elevação da respiração celular, né? Todos aqueles processos que a gente viu lá na bioquímica, né? Inclusive, no meu canal aí tem bioquímica, né? Vocês não fizeram aula de bioquímica, fizeram com a professora Joyce, não foi? A turma de vocês. Mas quem tiver dúvida com relação à glicólise, né? Ciclo do ácido cítrico, no meu canal também tem as minhas aulas que eu fiz para o pessoal de bioquímica. Quem quiser rever aí, fica à vontade de ver as aulas lá, tá? O último ciclo, que era de cadeia de transporte de elétrons, eu não fechei ainda, porque eu não tive tempo. Mas assim que eu tiver tempo, eu vou gravar sobre a cadeia de transporte de elétrons, tá bom? Lá durante o ciclo todo da respiração celular. Beleza, pessoal? Então é isso daí com relação à temperatura. Aí você lembra dos graus dias que eu comentei, que é tão importante para o milho, que tem essa medida, que como que ela é quantificada? É o somatório de quê? Você vai todos os dias, você vai somando cada um desse valor aí, que vai ser a temperatura média. Por que temperatura média? É a máxima mais a mínima dividido por 2. A máxima mais a mínima dividido por 2 é a média. Então é a média do dia menos... Quem que é esse 10 aqui, galera? É a temperatura basal, né? Temperatura basal. Então, sei lá, aí você vai ver a máxima, ver a mínima, né? Faz a média aí e subtrai de 10. Então, vamos supor que a temperatura média do dia, sei lá, foi 29 graus. Supondo que daquele dia foi 29, a média. 29 menos 10 dá quanto? 19. Então, 19 é o valor daquele dia. Aí se no outro dia lá deu 28 a média, então você vai lá, 28 menos 10, 18. Então vocês somam 18 mais 19. E aí você vai somando isso daí diariamente, né? E aí você vai chegar nessas classificações aqui, ó. Hiperprecoce, superprecoce, precoce, normal, né? Então, vocês perceberam? Você vai somando cada um daqueles valores até chegar nisso aí. Então, 19 mais 18 dá quanto? Dá 37. Então, você vai somando até dar 790. Se deu 790, que foi a quantidade de energia térmica necessária para que a planta da emergência chegasse até o florescimento. Então preste bastante atenção. Graus dias, eu não sei como é que é em outras culturas, eu estou falando que a do milho é assim. Graus dias no milho é a energia térmica necessária para que a planta chegue no florescimento. O que eu estou falando florescimento? É lá na fase lá na fase do R1. Vocês lembram daquele ciclo lá da escala fenológica? É o ciclo, é no estágio fenológico R1. Quando chega lá no R1, que é o florescimento, é naquele momento, até chegar lá. Porque do R1 até o R6, né, é praticamente, estou falando que é igual, mas é bem semelhante, independente dos materiais, se a classificação dele precoce foi anteriormente, hiperprecoce, superprecoce, precoce ou normal, tá bom? E esse negócio aqui, galera, que eu tô falando de classificação de cultivar, ele é tão assim, meio que... tem contradição entre de autor para autor, porque tem autor que nem considera a classe hiperprecoce, já manda aqui superprecoce, precoce e normal, mas os valores de graus dia é praticamente o mesmo, tá bom, pessoal? Só a única diferença seria que o superprecoce neles seria inferior a 825 graus dia, tá bom? A única diferença é essa. Mas no mais, a ideia é a mesma. A energia térmica para o milho é extremamente necessária e fundamental para que ele complete o seu ciclo, tá? Então, graus dias, o que está aqui, ó, 790 é o que? É a energia térmica necessária da emergência até o florescimento. Aí os outros, Ramon, e os outros somatórios de graus dias após o florescimento, ele não importa? Não muito. Não tanto quanto para o estabelecimento do florescimento, para a chegada da fase do estágio fenológico R1. Ficou claro, pessoal? Então, isso daí?
Então eu espero que tenha ficado bem claro isso, tá? Porque eu não sei o que você arruma na hora da prova, vocês falam que graus de energia necessária para completar o ciclo. E não é completar o ciclo, é energia necessária para chegar até no florescimento. Beleza? Espero que tenha ficado claro isso daí. Então está escrito aqui, ó, observação. Previsão do comportamento de genótipos nas diferentes regiões, bem como o período de florescimento de cada ilha. Isso aqui na verdade está falando qual que seria a finalidade, né? A função de você saber os graus dias, né? Porque se você sabe mais ou menos isso daqui, você tem mais ou menos uma ideia do comportamento daquele genótipo em diferentes regiões. Sabe que uma região faz mais calor, né? Aí você sabe que vai chegar ao florescimento mais rápido. Você sabe que uma região tende a ser um clima mais frio, então chega ao florescimento de uma forma mais lenta, né? Então é previsão, né? Beleza? Então continuemos. Beleza. Então com relação à temperatura é isso daí. Vamos para o próximo tópico, que é a luz, né? A radiação luminosa. Então a gente comentou que é uma planta C4, tem características da planta na aula anterior, né? E por isso ela apresenta uma alta produtividade, né? Então você vê, quanto maior a quantidade de luz, porque os pontos de saturação luminosa dela é maior a fotossíntese dela, maior luz, maior fotossíntese, né? Então você vê que a planta de milho ela é muito produtiva, é uma planta que responde muito, porque por causa do próprio metabolismo, né, que ela apresenta e também a parte estrutural da sua flor, né? E existe a variação na luz, tá? Tanto na quantidade quanto na qualidade dela, em função da estação do ano, né? Quanto latitudes superiores a 33 graus, né? Por quê? Vocês lembram que na estação se você olhar agora, estamos no verão, né? A quantidade de luz, né, de radiação luminosa é muito maior quando comparada ao inverno, por exemplo. Planta o milho no inverno e planta o milho no verão. Onde você acha que o bichão vai desenvolver mais? Precisa ser um gênio para saber a resposta, né? Acabamos de falar que temperatura é um dos fatores e a luminosidade, nesse caso aqui, ela está diretamente relacionada com temperatura. Como assim, Ramon? Você não parou para pensar, não? Como que o nosso planeta aquece, galera? É graças ao Sol. Então a radiação vem em ondas curtas, bate no solo, volta em ondas longas, né? E aí aquece o nosso planeta. Então é graças à energia térmica, né? Das ondas eletromagnéticas que vêm do Sol, né? Que aquece o nosso planeta, né? E aí a gente percebe que a latitude interfere também muito nisso, né? Porque dependendo da inclinação que você tem do posicionamento, percebam lá, onde você acha que o nosso planeta tem maior quantidade de luz durante o ano como um todo? Aqueles que estão mais próximos do Equador ou aqueles que estão mais afastados do Equador? Quanto mais afastado, menor a disponibilidade de luz ao longo do ano. Né? Porque ao longo do ano, os mais próximos à linha do Equador, maior a disponibilidade de luz, enquanto os mais afastados, menor a disponibilidade de luz ao longo do ano, né? Espero que tenha ficado claro isso daí. Qualquer dúvida você pode mandar para mim, tá? Então, o que acontece? O milho, ele não tolera radiação difusa, né? Ou seja, sombreamento. O milho é diferente, por exemplo, vamos supor, o café. O café você pode fazer consórcio dele tranquilamente com seringueira, porque é uma planta que tolera sombreamento, porque é uma planta C3. Agora, o milho, filho, se fizer isso, você mata o milho. Ele não vai produzir quase nada. Não vou dizer que ele não produz nada, mas que vai ficar bem fraquinho. E vai, as espiguinhas vão ficar bem pequenininhas, né? Então, a gente toma muito cuidado com o milho, né? Principalmente aqui, ó, que está falando aqui, ó, redução na radiação de 30 a 40% durante a fase de V12 a V14 até grãos leitosos, decresce a produção. É óbvio, a gente falou isso lá em fenologia, né? Esse é o momento que tá maior, a intensidade metabólica do bichão lá está moendo. Por que está moendo? Porque aquelas folhas superiores ali correspondem a quase 50%. Segundo os trabalhos, chegaram até 65%. Um terço da parte superior do milho corresponde a 50% a 65%. Né, da fixação do dióxido de carbono atmosférico para translocar para o grão depois. Gente, é muita coisa.
Então, essas são as folhas superiores, né? É lógico que vai variar de cultivar para cultivar. Mas V12, V14, V16, V18, né? Até grãos leitosos, porque a quantidade de metabolismo ali é muito intensa, né? E a gente viu que com o passar do tempo de grãos leitosos para adiante, vai reduzindo o metabolismo até chegar ao ponto de maturidade fisiológica, o R6, né? Onde a semente, o grão, está completamente deslocado, separado da planta mãe, né? Porque tem aquela formação do ponto necrótico preto lá, né? Vocês se recordam? Que é o completo desligamento dos grãos em relação ao da semente, né? Em relação à planta mãe, porque lá ele tem um máximo de matéria seca, né? Então aqui é muito perigoso você não ter luz suficiente, porque isso afetará diretamente a densidade do grão, tá? Porque está relacionado diretamente com a fotossíntese. Quanto maior a fotossíntese, maior a quantidade de amido, mais denso vai ser o grão, mais pesado, né? Vai ser o grão, tá bom? Ok, pessoal? Então, vamos lá. Outra coisa, então, que afeta com relação ao clima, né, nós temos a água, né? Sempre que a gente comentou lá no processo lá da temperatura, que um dos processos críticos com relação à germinação e emergência era a temperatura e a água, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso daí. Então vamos lá. De uma forma geral, o milho ele consome, né, 3 milímetros por dia, né, até o estágio de V7 e V8, tá? E de 5 a 7,5 milímetros por dia, quando chega aquele estágio do florescimento a grãos farináceos. Então a gente vê que tem um espectro bem grande, florescimento até grãos farináceos, tá? E aí, a gente pode considerar que o consumo total, isso aqui sem irrigação, ok, pessoal? Varia em torno de 400 a 600 milímetros por ciclo, tá bom? Sem irrigação. Mas, Ramon, em termos práticos, como é que a gente faz aí? Se você for regular um sistema de irrigação, né, do milho, você pode considerar uma lâmina média de 4,5 milímetros, né, durante o ciclo como um todo. Se você puder ser mais preciso ainda, se conseguir regular o seu pivô e tudo mais, o sistema de irrigação que você tiver lá, não sei se vai ser gotejamento, se o tamanho de sua área lá, se é pivô, será que você arruma? Porque você pode fazer o milho no quintal de sua casa, aí, se for só para você comer aí. Um monte de gente inventa milho para sítio pequeno, né? Então, já vi esse sistema de gotejamento em milho, né? Não sei se o Barreto que dá aula de irrigação para vocês, ou o Márcio, não sei. Não sei se ele vai falar isso para vocês, mas tem gente que usa sistema de gotejamento também em grandes culturas, né? Pode ser utilizado, né? É menos comum que o sistema de pivô, por exemplo, mas existe. Então, se você puder regular mais precisamente até V7 e V8, 3 milímetros, e depois disso daí até farináceo de 5 a 7,5, seria mel da chupeta, mas às vezes você não consegue regular, né? Então você faz uma média mais ou menos ali, né? E manda bala uns 4,5 milímetros por dia, tá? E quais são os períodos críticos, então, com a falta da água no milho? Já comentamos aqui, ó, germinação e emergência é crítico, né? Então toma muito cuidado com esse momento aí. Então, na classificação de Rich colaboradores, que a gente comentou, seria o VE, né? No de Fancelli seria o V0, tá? Ou, na verdade, o estádio 0, porque vai do 0 até o 10, né? Então, esse momento é crítico, tá, pessoal? E o outro momento aqui, ó, macroflorescimento. O florescimento aqui é fundamental, tá? Então, do florescimento, 15 dias mais ou menos antes é a fase de emborrachamento. E 15 dias posterior, né, a fase de florescimento, é o grão leitoso. Então, é mais ou menos, né? Mais ou menos isso daí. Então, a gente percebe esses momentos são críticos nele, que é o emborrachamento, né, o florescimento e grãos leitosos. Aqui fica muito fácil de entender, né? Aqui pensa que, ó, essa fase antes aqui, ó, aqui o emborrachamento está relacionado diretamente com a produção de gametas, né? Produção de gametas, seja masculino lá no pendão, ou seja feminino lá na espiga, né? Está produzindo os gametas, né? Porque se não tem água, não tem metabolismo. Florescimento está relacionado tanto ainda com a produção de gametas quanto o processo de fertilização. Porque se não tiver água suficiente lá, cai o grão de pólen, estilo estigma, né? E ele está seco, que vai emitir tubo polínico? Lógico que não vai. Então, tem como ter fertilização lá do saco embrionário?
Não tem como, né? Então não tem grão e, portanto, não tem produção. E o último seria o grãos leitosos, é aquilo que nós comentamos. O metabolismo está moendo ali, né? Está moendo, está moendo. Então tudo está sendo ali assim, fotossintetizado, vai lá, né? Toda a glicose vai ser armazenada lá nos grãos, lá, né? Para que a nova geração se forme. Então, é todo aquele processo de definição da densidade dos grãos, né? Que está sendo formatada ali. Beleza, pessoal? Então, a água é muito importante para o milho, tá? E o último tópico que a gente pode citar aí, né, com relação a esses fatores, né, climáticos que podem interferir, é a altitude. Mas a altitude, de certa forma, pessoal, ela está influenciando, é influenciada, né? Porque a altitude, ela afeta indiretamente. Por que você chama indiretamente? Vamos pensar aqui. Diretamente é a temperatura, né? Então, se você tem uma altitude elevada, vamos supor ali, ó, uma altitude aqui, ó, o milho, você sabe que pode plantar milho, né? Na verdade, você pode, mas não é o ideal. O que é, já viu? No nível do mar, né? Até 3.800 metros. Eu já vi relatos de trabalhos até 3.800 metros. Tá bom? Beleza. Mas a gente sabe que tudo tem vantagem e desvantagem. Né? Qual que é o ideal? O ideal é isso daí, 720 a 1100. Por que é o ideal aqui? Porque tem aquele balanço ideal entre a temperatura do dia mais quente e a temperatura noturna mais amena. Você lembra que a gente comentou? Por quê? Se for muito baixo, tem o problema das temperaturas, vamos supor que seja abaixo de 700 metros a altitude, né? Então, vamos supor que é o nível do mar. Pode plantar? Pode, só que a produção vai ser menor, porque a temperatura durante o dia e a noite é praticamente a mesma. Agora, nesse intervalo aí tem um balanço ideal. E se for muito alto também? Se for muito alto, as temperaturas noturnas serão muito baixas. Isso pode comprometer também o desenvolvimento do milho. Entendeu? Então, esse seria mais ou menos o ideal. Então, a altitude é um fator indireto que está relacionado principalmente com a temperatura. E a temperatura, de fato, é um fator climático direto que atua em todos os processos metabólicos que estão acontecendo dentro da planta. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. A gente poderia citar o último que eu não coloquei no slide, estou lembrando aqui agora, que é ventos, né? Eu não coloquei porque isso daí depende muito da região. Tem localidades que o vento é tão intenso, né? Seria a letra E, né? Ou letra E aqui, seria ventos, porque tem determinadas localidades que, se o vento estiver muito forte, pode comprometer seu milho também. Vamos supor que seja uma região que venta muito. E aí, se estiver no estágio até V10, pode prometer acamamento do seu milho, né? E há outras regiões, vamos supor que o milho já está maior também. Está V14, supondo aí. Né? Pode ter problema de ventos muito intensos também? Pode, porque às vezes está ventando tanto que a transpiração da planta ela se torna elevada também, né? Então ela está perdendo mais água para o ambiente. Então a gente vê que nas bordas da planta, né, da folha, que é a folha lanceolada, nas bordas dela começa a começar um amarelecimento e depois um secamento, né, das bordas, como se estivesse secando mesmo. Então ela começa a ficar uma tonalidade meio cinza, sabe? Porque você pega assim, ó, até quebra. Né? Mas isso é em condição que está ventando muito, tá, pessoal? Isso é mencionar também que pode quebrar as folhas, né? Porque se o vento está muito intenso, por mais que a gente tenha aquela estrutura da bainha, da lígula, da aurícula, auxiliando o movimento do limbo foliar, o vento também pode fazer com que rasgue o próprio limbo foliar, a lâmina foliar, né? Então tem todos esses aspectos aí que podem comprometer no quesito vento, tá? Que poderia citar que seria uma letra E que eu esqueci de falar aí, que me veio agora na memória aqui. Tá bom, pessoal? Bem, no mais era isso de quantos minutos que deu. Ixi, foi rapidão a aula, que bom, hein? Acho que vai dar para gravar aula de fertilidade. Pessoal, com relação a clima seria isso daí. Se ficou alguma dúvida, vocês mandem, por favor, para mim no WhatsApp ou qualquer canal que você achar mais conveniente aí. Beleza? No mais, muito obrigado pela presença de vocês, né? E um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.